Olá pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo, agora com o espanhol, e vou explicar a vocês novamente como vai funcionar esse bimestre, né? Como eu tinha falado na aula de produção textual, as aulas agora serão gravadas por mim, sempre farei esses vídeos com o PowerPoint explicando as atividades para vocês, certo? E hoje nós vamos iniciar o bimestre com o verbo gustar, que é um verbo bem diferente do português. Eu vou mostrar os slides explicando tudo direitinho, como que a gente utiliza esse verbo. E no final também terá um trabalho de pesquisa, o qual vocês terão que fazer, ok? Vamos lá, deixa eu só virar minha câmera para que nós possamos começar. Então tá aí, verbo gustar. Em espanhol, o verbo gostar, que em espanhol é falado gustar, é usado de maneira diferente do português. Então, por exemplo, em português nós dizemos a seguinte frase: gosto de ver TV. Já no espanhol, essa mesma frase ficaria assim: a mí me gusta ver la tele. Reparem aí que está entre parênteses esse a mí. A mí equivale à primeira pessoa, então não posso falar a yo, que seria a eu. E antes do verbo gostar, reparem que tem um pronome, ó, me. Beleza? Então o foco vai ter que ser nesse pronome aí que vem antes e os pronomes pessoais, que de primeira e segunda pessoa ele é modificado. Nos próximos slides nós iremos ver aí todos os pronomes reflexivos que são usados antes do verbo gostar e quais são as duas flexões desse verbo. Vamos lá? Então nós temos aí, ó, verbo gustar no singular, uso do gusta. Então o verbo gostar, como eu falei para vocês, ele só tem duas conjugações, uma no singular e uma no plural. Então no singular ele é gusta. E aí vamos lá, frase por frase. Então a primeira frase que nós temos aí: a mí me gusta la escuela. Então reparem o que tem aí em laranja antes do verbo gostar. O pronome reflexivo me. Então toda vez que nós estivermos fazendo referência à primeira pessoa do singular, nós vamos utilizar esse me antes do verbo gustar. E antes disso tudo, nós temos aí esse a mí. Então, como eu falei lá no início, esse a mí, ele substitui o yo da primeira pessoa, somente no verbo gostar. Então, quando nós estivermos fazendo referência à primeira pessoa, vai aparecer esse a mí, e antes do verbo vai aparecer o me, que equivale à primeira pessoa do singular. Segunda frase: a ti te gusta el cine. Repare que antes do verbo gostar, em laranja aparece esse te, que é o reflexivo referente à segunda pessoa, e ao invés de eu utilizar a tu, eu vou utilizar o a ti. A ti te gusta el cine. Então, esse início aí do pronome pessoal, que é diferente, é só na primeira e segunda pessoa do singular, a mim e a ti. Da terceira pessoa em diante, ele já permanece com o pronome pessoal que a gente aprendeu lá no início, só vai entrar um a na frente. Então, olha lá, a ele, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas e a ustedes. Porém, antes do verbo tem que se usar o reflexivo. Olha lá, então na terceira frase, ó, a ele, a ella ou a usted le gusta el libro. Então, terceira pessoa, o reflexivo antes do verbo gustar é o le. Primeira pessoa do plural, a nosotros nos gusta la película nueva. Então, antes do verbo gustar, nós vamos utilizar o reflexivo nos. Segunda pessoa do plural, a vosotros os gusta la nueva maestra. Antes do verbo gustar, utilizamos o reflexivo os. E última pessoa, terceira do plural, a ellos, a ellas ou a ustedes les gusta bailar. Então, esses pronomes reflexivos aí que estão antes do verbo gustar, me, te, le, nos, os e leis, vocês têm que decorar, porque sempre antes desse verbo tem que haver esse reflexivo. Se vocês não colocarem esse reflexivo que está em laranja, a frase estará errada. E aí existe um macete para esse verbo. Então, primeiramente, a gente tem que olhar o que vem
antes para saber qual é o reflexivo que a gente vai usar. Quais são os reflexivos? Esses que estão em laranja. Então, lá na primeira frase, a mim equivale à primeira pessoa. Então, se eu sei que a mim faz referência a mim, está falando em primeira pessoa, qual o reflexivo que eu tenho que usar? Me. Coloquei o reflexivo, beleza. Agora, como é que eu vou saber se esse gostar está no singular ou plural? Só olhar o que vem após o verbo. Então, olha lá na primeira frase. Depois do verbo gustar, tem aí la escuela. La escuela é o complemento desse verbo. Esse complemento está no singular. Então, por isso que eu uso o verbo no singular. Gusta. E todas as outras frases seguem o mesmo padrão. Ó. El cine singular, el libro singular, la película nueva singular, la nueva maestra singular. O único diferente é a última frase, que ele aparece com um verbo no infinitivo, um verbo sem estar flexionado. Sempre que aparecer verbo sem estar flexionado, também eu utilizo o verbo gustar no singular. Beleza? Agora vamos aprender aí como que a gente vai utilizar ele no plural. Então, no plural, o verbo só entra um N lá, ó, gustam. Então, reparem todas as frases também que o que está em laranja, que é o pronome reflexivo, ele não é modificado, ó. Primeira pessoa me, segunda te, terceira lê. Primeira do plural nos, segunda os, terceira leis. O que mudou aí? O verbo gustar. Todos os verbos estão no plural. Por quê? Porque o complemento desse verbo, está no plural. Então, vamos lá, primeira frase. Mesmo macete aí para o plural. Ó. Primeira frase, a mim. Se eu estou falando de a mim, é primeira pessoa. Então, o reflexivo é me. Mesmo reflexivo lá do singular. E por que agora eu coloquei gustan? Olha lá o complemento. Las vacaciones de verano. Las vacaciones está no plural. O verbo gustar tem que estar no plural. Segunda frase. A ti te gustan los documentales de la televisión. Por que eu coloquei o gustan? Porque o complemento é los documentales, plural. Então, o complemento está no plural, verbo no plural. Terceira frase, a él, a ella ou a usted le gustan las fiestas de cumpleaños. Por que eu coloquei o gustan? Porque o complemento é las fiestas de cumpleaños, que está no plural. A nosotros nos gustan los juegos de ordenador. Por que eu coloquei gustan? Porque o complemento é los juegos del ordenador, que está no plural. Penúltimo, a vosotros os gustan los fines de semana. Coloquei gustan porque los fines de semana está no plural. E o último, a ellos, a ellas e a ustedes les gustan las flores del jardín. Coloquei no plural porque las flores del jardín está no plural. Então, o macete é esse. Olha o que vem antes, vê qual a pessoa do discurso para colocar o pronome reflexivo. Se for primeira pessoa, me. Se for segunda, te. Terceira, lê. Primeira do plural, nos. Segunda, os. Terceira, leis. Olha o que vem depois. Se o que vier depois estiver no plural, eu vou colocar o gustam. Se estiver no singular, eu vou colocar o gusta. E aí eu vou passar para o último slide, que é um resumo disso que nós falamos. Então, reparem aqui, ó, primeira coluna. Tem aí todos os pronomes reflexivos e o pronome da pessoa do discurso. Então, aí, ó, a mim, me, a ti, te, a ele, usted, le, a nosotros ou a nosotras, nos, a vosotros ou a vosotras, os, a eles, e a ustedes, les. Reparem que entre a pessoa do discurso e o pronome reflexivo apareceu um no entre parênteses. Isso é para quando vocês quiserem colocar a frase na negativa. Se a frase que vocês escreverem for negativa, é só colocar aí um no antes do pronome reflexivo. Aí fica a mim no me gusta tal coisa, a ti no te gusta tal coisa. E assim por diante. Na segunda coluna, que é essa aqui, tem a explicação que eu acabei de fazer para vocês. Quando que é utilizado o singular por quê e quando que é utilizado o plural e por quê. Primeira frase aí, ó, gusta el fútbol. Por que eu uso o gusta no singular? Porque el fútbol está no singular. Gustam el fútbol e el baloncesto. Por que está no plural? Porque são duas ações aí que a pessoa está praticando. Terceira, gustam as batatas fritas. Por que está no plural? Porque batatas fritas está no plural. E aí, só cuidado com essa última frase, ó. A última frase está aparecendo aí, ó. Gusta escuchar música e bailar. Tem duas ações, mas essas duas ações, os verbos estão no infinitivo, eles não estão flexionados. Então, embora sejam duas
ações, eu permaneço com o verbo gostar no singular, porque esses dois verbos não estão flexionados, ok? Então, copiem aí no caderno de vocês, esse resumão também, copiem aí os reflexivos e as situações do verbo gostar, porque esse bimestre nós não teremos a apostila. E como eu falei para vocês, no final tem um trabalho de pesquisa o qual vocês vão fazer. Vou passar o slide para a gente verificar qual será o trabalho dessa pesquisa. Então, primeiramente, vocês vão pesquisar os 10 melhores pontos turísticos na Espanha. Então, vai lá no Google e procura melhores pontos turísticos da Espanha. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão achar quais são esses 10 melhores pontos turísticos. Então, após fazer essa pesquisa, você vai escrever numa folha de papel, de maneira bem resumida, o nome do ponto turístico, onde é esse ponto turístico e o que atrai nesse ponto turístico. Fez essa pesquisa e escreveu os 10 pontos turísticos, você vai gravar um podcast sobre esses pontos turísticos no site que eu vou passar para vocês aí no próximo slide. Então, pesquisou os 10 pontos turísticos, fez um resumo sobre os 10 pontos turísticos, aí sim vocês vão com o texto de vocês, sempre com textos bem pessoais, vocês vão pesquisar no Google, vão fazer um texto pessoal, modificando algumas palavras, fazendo um texto bem característico com a sua escrita, com a sua maneira de se expressar. E aí, em sequência, vai gravar o podcast. Lembrando que o texto todo é em português, a única coisa que eu vou querer em espanhol é o nome do ponto turístico, certo? E o local onde fica o ponto turístico, qual a cidade. Então, a cidade e o nome do ponto turístico vocês vão falar em espanhol. Fora isso, a pesquisa é toda em português. Então, vamos lá, como que vocês vão utilizar esse site que eu vou mostrar para vocês para fazer a gravação desse podcast. Então, o site é esse aqui. É o www.vucaru.com. Antes de vocês fazerem qualquer coisa no site, vocês vão lá no cantinho esquerdo aqui, ó. Tá vendo? O meu já está PT. Tem essa setinha? Vocês vão apertar essa setinha e vai aparecer aí todos os idiomas. Primeiramente, ele já abre em inglês. Vocês vão trocar só para o português, para que vocês consigam manusear. Trocou para o português, ele vai aparecer assim para vocês. Vocês vão apertar nessa bolinha vermelha, certo? E aí vão gravar. Se for no computador, vocês vão gravar no microfone. Se for no celular, através do fone com microfone, ou sem fone mesmo, grava no celular. Gravou o podcast, que é o texto que vocês fizeram um resumo sobre os 10 pontos turísticos da Espanha. Vocês gravaram aí, vai clicar nesse mesmo botãozinho vermelho, ele vai aparecer aí para você salvar e parar a gravação. Salvou e parou a gravação, embaixo dele vai aparecer uma outra janelinha com o link da sua gravação. Copiou o link, envia por e-mail para a coordenadora me enviar. Ok? Qualquer dúvida com o site, se vocês não conseguirem usar, não conseguirem manusear, podem mandar para a coordenadora para que ela me mande e eu explique a vocês. Mas não tem o que errar, é um site bem fácil de ser manuseado. Beleza? Não deixem de fazer essa atividade, porque, como vocês sabem, a prova vale 50 pontos, né? 5 na verdade, e mais 5 são das atividades que vocês fazem aí ao longo das semanas. Só que essas atividades continuarão sendo pontuadas, mas vocês terão 2 pontos que será desse podcast, dessa pesquisa. Então, por isso, não deixem de fazer. Prazo para entrega. A gente está tendo aula hoje, semana que vem a gente não tem, na outra semana a gente retorna com a aula de espanhol. Então, nessa semana do retorno é o último dia, a última data de entrega. Ok? Qualquer dúvida é só mandar para a coordenadora para que ela repasse a dúvida para mim. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.